Bem-vindo de volta ao nosso canal. E você que acabou de clicar nesse vídeo pela primeira vez, meu muito bem-vindo. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou o pastor Léo Luz e esse agora é o nosso canal. Então se prepare, porque estamos nessa jornada, do conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar você para essa imersão do Espírito. E por que falar do Espírito nesse momento? Pastor, a gente vive num mundo, parece que o caos está instalado novamente sobre a terra. Então, irmãos, escute uma coisa, não existe cenário melhor para a atuação do Espírito Santo. Sim, porque no começo da criação, quando a terra estava um caos, sem forma e vazia, quem é que estava lá? Quem é que estava lá pairando sobre a face do abismo, sobre a escuridão? O Espírito Santo. Sim, a maldade está aumentando, o amor de muitos está se esfriando, mas na mesma velocidade, a bondade de Deus está inundando as nações e o poder do Espírito está capacitando a igreja a viver milagres extraordinários. E eu, em hipótese alguma, eu quero ficar de fora disso. E eu sei que você também não quer ficar. Então, vamos nos tornar participantes do que Deus está fazendo na terra. Somos parte, de um todo. Somos parte daquilo que Deus está fazendo e Deus está chamando você. E por isso que você está aqui. Eu te peço, fique até o final desse vídeo. Fique até o final, porque com certeza você receberá um batismo, uma nova medida de paixão pela pessoa do Espírito Santo. Você que já é batizado com o Espírito Santo, você vai ser renovado para a glória de Deus. A sua comunhão com o Espírito vai voltar. Talvez você que está me assistindo agora, aqui nesse exato momento, você perdeu essa relação, você perdeu esse contato, essa comunhão com o Espírito, mas hoje Ele está te chamando de volta para esse lugar, um lugar de intimidade, aleluia, um lugar onde Ele quer comunicar a você o coração dele e Ele quer também saber o que está no seu coração. Sim, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele deseja de verdade ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Então, se prepare, porque o que eu vou falar aqui vai despertar algumas lembranças dentro de você. Sim, eu gosto muito de falar isso. Memórias e lembranças hoje é o que temos de mais próximo da eternidade. Não é isso? Porque memórias e lembranças, elas se perpetuam, Um dia eu vou, um dia você vai voltar para casa, para junto de Deus, mas as lembranças sobre você, o seu legado vai continuar. Então, sim, memórias e lembranças é o que temos de mais próximo da eternidade. Por isso que em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 21, o profeta diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. E o Espírito Santo, ele é a esperança da nossa redenção futura, da nossa redenção final. E nós esperamos ardentemente por essa revelação. Sim, o Espírito Santo, ele é Emanuel, Deus conosco, Deus presente. É Ele que capacita, é Ele que habilita a igreja. Ele é a nossa melhor estratégia de crescimento, porque até a própria Bíblia vai dizer que quem dá o crescimento é o Senhor. Então, quem está participando ativamente do crescimento da sua igreja local, hein? É o Espírito Santo. Sim, a gente pode se valer de várias estratégias humanas, mas é Ele, é o Espírito Santo que constantemente está capacitando a sua igreja local, que está capacitando, os líderes a desenvolverem, o ministério com mais excelência, com mais paixão e amor. Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou contar aqui relatos, Por detrás desses relatos existem princípios, existem rastros da bondade de Deus, e isso vai ajudar você a compreender mais, a proximidade do Espírito, quando algo está para acontecer no cenário, no lugar, no ambiente. É assim que eu venho me relacionando com ele desde o começo. Existem momentos que eu paro e falo, uau, alguma coisa vai acontecer aqui. De fato, naquele momento que eu sinto isso, eu não sei bem o que é, mas é
de repente, algo acontece e é algo transformador. Então, deixa eu te falar a maneira como aconteceu comigo, a maneira como eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas não se prenda a isso, porque talvez você fale assim, mas aconteceu assim com você, então vai acontecer comigo também? Não sei, não se prenda como aconteceu comigo, mas eu tenho a certeza de que o Espírito virá sobre a tua vida e vai te transformar de uma vez por todas. O ano agora é de 1997. Vamos lá? O ano é de 1997, foi nesse ano, numa terça-feira, eu não lembro qual mês, não tem precisão, né, no qual mês aconteceu, mas foi numa terça-feira, no ano de 1997, num culto de oração. É um culto que não é muito, né, principalmente eu que era um adolescente na época, não era um culto muito frequentado por adolescente, mas eu estava lá, porque foi naquele dia que o Espírito Santo marcou um encontro comigo. Mas antes mesmo de eu me aprofundar no que aconteceu comigo e da forma como ele se moveu em mim, eu preciso contar a experiência de alguém. Sim, eu sempre digo isso, né? Antes dele me tocar, né? Antes de ele entrar e fazer história na minha vida, alguém entrou ali, né? Eu comparo até quando Jesus está indo em direção da casa de Jairo para ressuscitar, para curar a filha de Jairo. Quem entra na história? A mulher do fluxo de sangue, não é isso? Ela entra na história e Jesus para ali para ter um conserto, né, para curar ela, e depois ele continua assim, alguém entrou na minha história e não tem jeito, ele faz parte, eu preciso contar isso aqui também. Sim, foi o meu amigo, o nome dele é Leandro, talvez ele vai assistir esse vídeo também e com certeza ele vai se alegrar. O Leandro foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Uau! E a primeira a gente nunca esquece, né, gente? A gente nunca esquece. A primeira pessoa que você ganhou para Jesus. Lembrou aí? Você já ganhou alguém, né? Ah, mas não sou eu que ganho, é o Espírito Santo que convence. Sim, irmãos, mas você é um instrumento do Espírito, né? Para tocar no coração dessas pessoas. E sim, você pode ganhar pessoas para Jesus. Você pode trazer pessoas para o reino de Deus. E o Leandro foi a primeira pessoa que eu evangelizei e que ele foi à igreja, né, naquele primeiro momento. Eu convidei ele para ir à igreja, até porque eu não sabia pregar muito, ainda não tinha alguma habilidade com a palavra, mas eu falei e ele foi. Sim, no primeiro momento ele estava até um pouquinho resistente, né? Porque eu lembro que era feriado de carnaval, era fevereiro de 97, feriado de carnaval, a gente estava jogando bola. Em algum momento eu parei no portão dele e falei, pô, Leandro, eu queria te fazer um convite, você poderia ir comigo na igreja no domingo, que tal? Naquele momento ele relutou e começou a questionar, mas caramba, agora, né? Do tipo, ele estava pronto para sair à noite, né? Para, enfim, para ir numa festa de rua. E ele falou assim: pô, Léo, mas nesse domingo agora é carnaval. Eu acho que não vai dar não. Deixa para próxima eu vou. Não, tudo bem. Eu entrei para casa da minha tia, eu estava nesse final de semana, eu estava na casa da minha tia, ali no Rio de Janeiro, ali no bairro da Pavuna. Pessoal aí da Pavuna, aleluia! Eu estava ali no bairro da Pavuna, na casa da minha tia, e eu entrei e eu fui pro quarto e de repente o Espírito de Deus, ele já estava agindo na minha vida, né? Ele já estava me direcionando, me conduzindo para que o meu amigo pudesse ser salvo, né? E aí eu comecei a falar com Deus e ele soprou uma palavra no meu coração. Aliás, exatamente isso. Eu fui para a palavra, eu fui para a Bíblia e abri. Eu abri, sabe aqueles testes que a gente faz, né? No começo da nossa caminhada? Senhor, me dá uma palavra. Você pega a Bíblia e abre e coloca o dedo. Pois é. E isso aconteceu. Eu abri a Bíblia. Eu não lembro se eu coloquei o dedo, enfim, eu abri. Mas os meus olhos se voltaram para um texto de Mateus capítulo 16, do verso 25. Olha o que diz o texto. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aquele texto saltou sobre os meus olhos. Eu falei, uau! Porque na conversa que eu estava tendo com ele, né, algumas horas antes, ele falou assim, mas poxa,
ir para a igreja agora, eu sou novo, eu tenho que curtir algumas coisas. E esse texto, cara, saltou sobre os meus olhos, sobre o meu coração, e eu sabia imediatamente que essa palavra era para ele. Eu peguei a Bíblia aberta e fui correndo para o portão, e ele ainda estava lá. Eu falei, Leandro, deixa eu te mostrar uma coisa. E eu mostrei esse texto para ele. E naquele momento, o Espírito Santo começou o seu agir, né? Com o seu poder de convencimento. Ele sabe convencer o homem, sim, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é só falar, é anunciar. E ele faz todo o resto, irmãos. E naquela hora, de alguma forma, o coração dele queimou. E ele aceitou o meu convite. Sim, ele aceitou o meu convite. E no domingo, o Leandro estava comigo na igreja. Aliás, eu cheguei primeiro, eu já era nessa época o obreiro dos adolescentes. Aleluia. Eu ainda não tinha bigode não, mas naquela época eu já era bigode grosso, né? Eu já era do Ministério dos Adolescentes. Eu lembro que a nossa sala dos adolescentes pegava fogo, irmão. Sim, era um grupo bastante organizado e muito fiel ao Evangelho e às Escrituras. O nosso líder era muito fiel. Ele procurava sempre mostrar para nós Jesus em toda a Escritura. Naquele momento, eu estava lá já com meu crachá na recepção naquela noite e eu vejo subindo as escadas quem? O Leandro, o meu visitante. O primeiro visitante da igreja, a gente nunca esquece, irmãos. Ele estava lá, acessando a sala dos adolescentes e aquela noite foi maravilhosa. E quando a gente convida alguém para a igreja, a gente fica assim, ó, para os amigos, né? É o meu, é o meu, é o meu. Eu que chamei, eu que convidei. E quando o líder, né, o Paulinho, ele falava que a gente está nos visitando hoje pela primeira vez, né? E a gente já afoito ele ali. Eu que trouxe, Paulinho, eu trouxe, meu visitante. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Agora a gente tem um grupo completo aqui, a dupla completa, né? O Leandro e o Leonardo. E naquela noite foi apresentado ao Leandro o Evangelho de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele se converteu. Uau, poderoso! O meu coração ficou extremamente agradecido. Nós voltamos para casa regozijando no Senhor. Eu falei, Leandro, essa foi a sua melhor decisão. Agora o Leandro está nascendo de novo para Deus, né? Ele está começando a experimentar algo novo. E como um bom novo crente, né? Ele está de volta na igreja, né? No próximo domingo, o Leandro já está lá. Sim, agora ele volta, né? E ele volta com os olhos brilhando, querendo saber mais sobre Jesus. Ele tão pouco sabia sobre Jesus, né? Quanto mais do Espírito Santo. O Espírito Santo era uma pessoa para o Leandro desconhecida. Se para mim, naquela época, eu ainda estava conhecendo, imagine para ele. Eu lembro que o Leandro falou assim, que a primeira vez que ele ouviu alguém orando em línguas dentro de uma igreja, ele falou para a mãe, aqui eles falam em inglês. Era muito comum essas coisas acontecerem, né? E eu acredito que acontece isso muito ainda hoje. Mas o Leandro agora está lá de volta na igreja e a sala dos adolescentes naquele domingo estava incandescente. E eu chego na sala dos adolescentes, sabe quando você percebe? Alguma coisa vai acontecer aqui. Sabe quando você tem a sensação de que algo vai acontecer, mas você não sabe muito bem o que é? Sim, era aquela noite, já eram sinais, né? Que Deus estava liberando sobre nós de que algo poderoso iria acontecer. O líder começou a pregar fervorosamente a palavra e ele começou a falar sobre o Espírito Santo. E em dado momento da sua pregação, ele pediu para que a gente ficasse de pé. Ele falou assim, gente, agora nós vamos orar, mas vamos fazer diferente. Saiam das cadeiras e venham aqui para perto do púlpito. A nossa salinha era bastante pequena. Eu não sei se era quase do tamanho desse meu quarto aqui, né? Um pouco mais comprida. Mas eu posso te afirmar que enquanto o fogo de Deus caía na sala dos adolescentes, o ambiente, o clímax da nave da igreja estava diferente. As pessoas até às vezes reclamavam, meu Deus, que barulho é aquele lá em cima? Porque naquela temporada o Espírito Santo resolveu nos visitar, gente, de uma forma poderosa. Mas quando nós nos aproximamos do púlpito, né? O líder estava ali em pé e aí ele pediu para que a gente se abraçasse e fizemos
como se fosse um pequeno caldeirão, né? E nos juntamos ali e começamos a orar. Pronto, o cenário já estava completamente montado. Que cenário, pastor Léo Luz? Imagine você, panela, pressão, óleo, milho, fogo. O que que acontece? O que que acontece nesse cenário? Ó, oh, explode pipoca para todo lado. Sim, foi mais ou menos isso. Nós começamos a orar ali fervorosamente e o toque de Jesus, né, veio sobre nós quando de repente uma pipoquinha começou a estourar e a pular. E quando eu olho quem era? Quem era que estava sendo tocado por aquela experiência? O meu amigo Leandro. Naquele momento eu fico, uau! Eu vejo e percebo que o Leandro está sendo batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei alegre, mas eu disse, e eu, Senhor? E eu? Até porque eu fiquei pensando de mim, meu Deus, eu cheguei primeiro, eu já sou até obreiro, né? Tipo assim, olha o meu crachá, eu tinha um crachazinho MAD, Ministério de Adolescentes em Ação, eu já tenho um crachá, eu já recebo as pessoas na porta da sala dos adolescentes, eu já estou aqui mais tempo, mas o meu amigo está recebendo a promessa e ele começa a ser batizado e transformado pelo Espírito Santo naquela noite. Ele está vivenciando uma experiência que nem ele mesmo sabia. Nem ele mesmo sabia. Nem ele mesmo sabia o que de fato estava acontecendo. Sim, o Espírito Santo, a promessa de Deus veio sobre ele. Já viu, né, irmãos? Eu colei nele imediatamente, comecei a falar, Leandro, meu Deus, o que você está sentindo? Me fala, sabe que ele me respondeu? Ele não conseguia responder, ele não conseguia porque ele estava envolvido por aquela experiência. Eu queria de alguma forma saber como era, eu estava interessado, eu falava, Leandro, me conta, me conta. Mas ele não conseguiu me responder, até porque naquele momento ele só estava desfrutando, ele ainda não entendia por completo. Uau, mas a gente foi caminhando até na casa dele. Cara, pensa num cara curioso. Esse cara sou eu. A gente foi caminhando até a casa dele e eu ficava fazendo perguntas. Olha as perguntas que eu fazia pro Leandro. Leandro, é verdade que a boca mexe sozinha? Leandro, você viu algum anjo? A bola de fogo que dizem que as pessoas com os olhos fechados começam a ver. É você que falou? Você sentiu algo descer sobre você e tomar os seus lábios? Me conta, me conta. Mas ele não sabia me responder, ele só dizia que era maravilhoso. Uau, como aquilo incendiou meu coração e minha busca por mais pelo Espírito, né? E eu estava lá, falei, meu Deus, quando é que isso vai acontecer comigo? De certa forma, eu estava até um pouco ansioso. E vale lembrar aqui, entre parênteses, eu quero te falar isso. Não fique ansioso pelas coisas do Espírito. Deseje, mas não deixe que a ansiedade roube de você, né, o melhor da experiência, porque vai acontecer. No momento certo, vai acontecer. Ainda naquele mesmo ano, voltando agora numa terça-feira à noite, sim. Eu saio do colégio, eu estudava à noite e vou direto para a igreja. A gente só teve um tempo de aula, ou eu não sei também se eu matei aula naquele dia. Oh, meu Deus, não faça isso, pelo amor de Deus, hein? Mas eu fui para a igreja naquela noite, o culto era o culto de oração. E de repente, quando eu acesso a igreja, eu subo logo a escada, porque naquele tempo os jovens, os adolescentes ficavam no mezanino da igreja, né? Lá em cima. E eu subi, comecei a acessar a escada. E quando eu entrei no mezanino da igreja, estava lá um grupo de amigos, de adolescentes que também foram para aquela noite para o culto de oração. E sabe, aquele mesmo sentimento me visitou. Qual sentimento, pastor Léo Luz? Aquele, ó. Não sei não. Oh, mas alguma coisa vai acontecer nessa noite. Alguma coisa vai acontecer nessa noite. E quando eu me aproximo dos meus amigos, eles já estão ali imergidos num louvor, em uma adoração. Estava sendo entoada aquela canção congregacional, que é uma das canções da minha vida, né? Aquela que diz, somos corpos assim bem ajustados, né? Somos corpo assim bem ajustado. Essa canção aí mesmo, o Ministério de Louvor estava entoando essa canção e os meus amigos estavam abraçados, né, naquele movimento
de um lado para o outro, entoando aquele louvor. E de repente, eu olho para eles e eu começo a sentir um amor. Mas um amor tão forte, porque hoje eu compreendo. Eu estava sentindo o que Deus sentia naquele momento pelos meus irmãos. Eu estava sendo batizado pelo amor o amor de Deus estava passando sobre mim. Eu olhei para eles e falei: nossa, como eu amo esses meus amigos. Eu acho que eu não viveria sem eles. Olha o sentimento que eu estava. E naquele momento eu fui me aproximando. Eu me abaixei, me entrelacei pelos braços e me juntei a eles. Uou! Quando eu me juntei a eles naquele momento, irmãos, os meus lábios começaram a ser tomados, né, com uma efusão. Era como se um fogo que ardia dentro de mim. É mais ou menos como um vulcão, né, quando vai entrando em erupção, vai queimando aquele calor, aquela onda de prazer e êxtase que vem de dentro e puf, começou a explodir palavras sobre os meus lábios, palavras diferentes, e eu só falava, e eu só falava, e eu não queria parar, eu não queria parar. Eu só falava, e aquilo começou a me encher e a me transbordar, ao ponto dos amigos que estavam comigo naquela experiência começaram a ser tocados também. Naquela noite eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos. Uau! Eu lembro que eu saí correndo e falei pro Leandro: Leandro, agora eu sei o que você sentiu, eu sei o que te tocou, porque ele também me tocou. Eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos. A partir daquela noite, a minha vida mudou. Começou a ter sentidos. Ato 1:8, quando diz: mas recebereis poder. Uau! Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês se tornarão minhas testemunhas. A partir daquela noite, a minha maneira de me falar, de me portar, de pregar mudou, porque o Espírito Santo me encheu de uma graça, aleluia, me encheu com a sua presença e com o seu poder. Eu não sei quanto a você, mas o meu coração acabou de queimar agora, e eu oro para que essa experiência também venha sobre a sua vida. Então, assim, somente desfrute e se prepare para esse tempo de avivamento. E você que ainda não ora em línguas, uau, o Espírito Santo virá sobre você. E não se assuste se a experiência acontecer com você mesmo dormindo, tomando banho, indo para a escola, não sei, dirigindo o seu carro, mas eu creio que a promessa do Pai virá sobre você. E assim como aconteceu, e eu fui visitado pelo Espírito Santo, não será diferente com a sua vida. Aleluia! Você que assistiu esse vídeo até aqui, ficou até aqui, eu te peço encarecidamente, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que com certeza vai ser incendiado de novo pelo Espírito. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo e fale para ele o seguinte: prepare-se, porque a promessa do Pai está vindo sobre você. Uou, então me ajude, por favor, a espalhar essa mensagem para outras pessoas. Sim, e eu termino por aqui. Eu sou o pastor Léo Luz, esse é o nosso canal, e eu acredito que a pessoa do Espírito Santo será conhecida por muitos ainda. Oh, aleluia! Deus abençoe, meu irmão. Te espero para o próximo vídeo.